Agora ligou. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao seu conselho, colegas farmacêuticos. Tem alguns funcionários aí também. Em nome da nossa diretoria, a doutora Priscila De Justo, secretária-geral, a doutora Raquel Rizzi, vice-presidente, doutor Marcos Machado, diretor tesoureiro, está aqui presente. Eu queria saudá-los, né? Agradecer à AstraZeneca pela parceria com o CRF São Paulo. A gente estava conversando ali fora, eles têm um programa voltado para o farmacêutico. A gente fica muito feliz, muito orgulhoso, porque a gente percebe que não é toda indústria que tem essa preocupação de realmente valorizar esse profissional que é a ponta, né? É o profissional que está ali, que depõe sobre as empresas, inclusive sobre as indústrias farmacêuticas. A gente sempre, inclusive, questiona isso. Puxa, mas né, é o profissional para investir, porque é ele que depõe a favor do produto, né? E parabéns, então, à Astra por ter tido essa visão já em 2006 e por estar investindo nela. Tenho certeza que vocês estão tendo frutos. Por enquanto tá. Então tenho certeza que vocês estão tendo frutos aí desse trabalho e podem contar com a gente aí para ampliar isso. Essa questão de carreira é uma questão que a gente tem falado bastante. A gente tem visto muitos farmacêuticos reclamando, né? Basicamente aquela reclamação de que se frustra. E o mercado realmente é ruim, principalmente o mercado quando a gente fala de drogaria. Por que é ruim? Porque ainda falta melhorar a consciência de quem administra esse mercado, das empresas. Elas ainda nos enxergam como um profissional que eu sou obrigado a contratar. Ou contrato farmacêutico, ou o conselho vem aqui e me multa. E aí, com essa conta rasa, ela acaba ou querendo te transformar em algo que seja conveniente para a empresa, alguém que só dá lucro, né, ou que trabalha como os outros funcionários, vendendo alguma coisa. Isso frustra muito o farmacêutico, né? Então, qual é a estratégia para a gente melhorar isso? É a valorização do profissional. É a conscientização das empresas, por um lado, de que elas são empresas que trabalham com saúde, são empresas que precisam melhorar a qualidade no atendimento às pessoas, que lidam com produtos que podem fazer a diferença entre a vida e a morte das pessoas. Então, isso é importante. E, por outro lado, conscientizar o profissional de que ele também tem que se valorizar, tem que ter postura, tem que se colocar de uma maneira colaborando com a empresa para que ela melhore, mas também tem que ter aquela linha da qual ele jamais ultrapassará, que é a linha da ética. E aí que entra o CRF. Né? Nós somos um órgão de fiscalização da ética profissional. E a gente tenta o tempo todo comunicar ao farmacêutico essa situação. Que existe aquela linha que não se ultrapassa, que é a linha da ética. A linha da ética, onde a gente nunca vai além dela e se rende aí a coisas que não podem ser feitas em nome aí do bom nome da nossa profissão, né? Da imagem que o farmacêutico tem que ter diante da sociedade. Então aqui a gente trata disso. Por isso a gente também promove cursos, capacitações em grande escala. Nós temos um programa chamado NEP, que vocês se devem ter acompanhado já, que a gente promove cursos gratuitos, são capacitações de 8 horas, a maioria deles voltado para quem trabalha em farmácia e drogaria, que é o público que mais tem necessidade desse tipo de capacitação. E as nossas capacitações são técnicas, para te dar algum conhecimento, para melhorar o seu desempenho atendendo as pessoas, principalmente quem trabalha em drogaria. Mas, em toda a capacitação que o CRF faz, ele também tenta colocar a conscientização como profissional, a gente também tenta trazer as pessoas para pensarem na postura que devem ter. Então, estamos casando aí essa nossa experiência com a experiência que a Astra está trazendo aí. E o tema carreira é um tema interessante, né, porque provavelmente vai ser abordado isso hoje. Como que você pode tomar conta você mesmo da sua carreira? Ou seja, ser um profissional que as pessoas querem. Não aquele que arruma um emprego que aparece. Pensa nisso. Né? Eu não quero adiantar a sua palestra. Mas eu acho que o segredo deve ser esse.
sei se é isso que ela vai falar, mas acho que o segredo é esse, ser um profissional que as pessoas querem. Aquele profissional que se valoriza, o profissional que é valorizado, que ganha mais, é aquele que as empresas olham e falam, puxa, eu quero esse cara trabalhando aqui. Porque ele faz diferença, porque ele me traz cliente, porque ele me dá segurança. Não sei que área que você é bom, mas com certeza em uma área você é bom. E você se sente bem trabalhando. Então, com certeza é isso que ela vai falar, né? Eu não assisti a palestra dela, mas é o que eu sinto. E é o que a gente orienta farmacêuticos aí por esse estado todo. A gente sai por aí fazer palestra e fazer reunião nesse estado todo. E, né, a diretoria está aqui, faz esse mesmo trabalho. A gente fala isso, né? Assume aí o controle você, porque se você não mostrar para que você veio, as pessoas vão te colocar em algum lugar que você incomode menos. E muitas vezes não vão aproveitar o seu potencial. Já falei demais, não quero atrapalhar aí a programação. Queria dizer que o CRF São Paulo está aberto, é a casa de vocês, sintam-se em casa aqui, hoje, sempre, quando precisarem da gente, nos procurem, a gente atende todo mundo. Essa sala aqui, a gente abre ela às segundas-feiras, permanecemos aqui de plantão. Qualquer pessoa que quiser conversar conosco, precisa marcar horário, não precisa dizer que assunto que é, pode vir aqui para falar o que for necessário. Se quiser reclamar, trazer algum caso excepcional, trazer alguma colaboração, nós estamos aqui abertos. Tá? A casa é de vocês, o CRF é de vocês. Ok? Muito obrigado e boa atividade a todos. Eu só gostaria de lembrar que quem está assistindo em casa, que pode contribuir com as dúvidas e os questionamentos no e-mail comunicacal@crfsp.org.br. E quem está presente, as dúvidas no final. Agora eu vou apresentar a senhora Filomena Rosa. Ela é consultora organizacional e coach, licenciada em letras com diversos cursos de extensão e especialização em desenvolvimento humano, organizacional e social. Entre eles, o Programa para Formação e Aprofundamento de Consultores da Adigo Consultores, Programa para Formação de Coaches do Instituto Ecossocial, Programa Coactive Coaching e Programa de Formação em Biografia Humana. Ela desenvolveu sua carreira profissional na Adigo Consultores e nas empresas Porto Seguro e Embeleze, na área de recursos humanos, especializando-se nos seguintes temas: desenvolvimento organizacional, desenvolvimento de lideranças, consultoria interna de RH e coach de executivos. Ela foi membro do Instituto Ecossocial e atua há mais de 12 anos como consultora facilitadora em processos de mudança, transformação organizacional, desenvolvimento e fortalecimento de equipes. Falando assim até parece, né? Bom, então eu estou com 46 anos e acho que o que eu trago aqui para vocês tem a ver com essa experiência de coach, né? O que é coach, para quem não conhece, né? Coaching é o processo de apoio numa mudança que a gente quer fazer, numa sedimentação que a gente queira fazer na vida. Então vamos supor que você queira fazer uma transição. Você está numa carreira, quer mudar de carreira. Você procura alguém que já passou por isso, ou que tem uma técnica e que te ajuda. Vamos supor que você queira se fortalecer naquela que você está, ou construir uma. Procura um coaching, ele pode te ajudar. Então são sessões, conversas, onde a gente com a experiência apoia o outro a fazer as mudanças que ele quer fazer. E não que a gente acha que ele quer fazer. Então, com base nisso, eu fui buscar na minha formação entender como que as pessoas mudam. O que é que faz as pessoas mudarem? O que as pessoas contam que mais ajudou elas no caminho de chegar onde elas queriam? E aí eu descobri que existe um estudo que por trás tem o nome antroposofia, que faz o estudo do caminho que o ser humano faz da hora que ele nasce à hora que ele dá tchau. E daí, quando a gente olha para isso, a gente percebe leis comuns para a gente e leis que nada a ver, cada um é único. Mas tem muita coisa em comum que acontece na vida e carreira que vale para a gente olhar que, às vezes, a experiência do outro a gente não precisa passar, principalmente aquela que não é legal. E é isso que eu quero compartilhar um pouco com vocês, tá bom? Então, a gente começa com o tema, a gente discutiu um pouco o que a gente traz, como que a gente coloca esse nome. Assuma o comando da sua carreira. Nesse sentido de dizer assim, né? A carreira da gente é o nosso caminho de vida. Ou, às vezes, com quem a gente casa. Né? Você deixaria alguém escolher para você
o seu marido ou esposa? Não, né? Mas, no entanto, muitas vezes a gente coloca o nosso caminho profissional, aquilo que nos realiza, na mão dos outros. Se alguém diz que a gente é bom, a gente acredita que é bom. Se alguém diz para você que você não é bom, você esquece tudo aquilo que você realizou e acredita naquilo. Né? Então, a ideia aqui é compartilhar com vocês como é que eu não caio nessas armadilhas. Como é que eu me fortaleço, tanto no meu papel, como escolho essa carreira. Coloco nas minhas mãos essa escolha. E aí os acertos e erros são meus. Né? Eu vou ser feliz com isso, eu vou sofrer, mas é meu. Não foi ninguém que mandou, não foi ninguém que disse que eu era assim ou assado. Então, para começar, a gente começa a entender o que é carreira. O que é carreira? Quem arrisca um palpite? O que é carreira? Não é correria, carreira. Correria a gente entende bem, né? Carreira, quem arrisca? Um caminho? Né? Eu acho que a gente pode começar a falar daí. Já matou a palestra, vou embora. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo andar com esse. Aonde? Vê pra mim se tá. Tá, não tá? Às vezes tá no congelado, né? Tá. A gente fala no gongó, né? Ah, para aí, né? Será que funciona agora? Pra você não ficar aí na mão? Deixa eu voltar. Funciona. Então, a primeira pergunta pra gente é: o que é carreira? E aí, gente, o mercado diz assim: é um caminho, um percurso profissional. Mas só isso a gente não chama de carreira. Tem a ver com um percurso, um caminho em direção a uma meta, uma especialização almejada, um sonho, um desejo. Então eu coloco lá na frente e aí percorro esse caminho. Mas ainda só isso não é carreira. Tem a ver com objetivos pessoais e profissionais, que é aquela pergunta: o que você quer para você? Né? O que você quer realizar? Para que você possa ter satisfação, realização no que faz. Já viram aquelas pessoas que fazem o que amam fazer e que quando você senta e conversa com ela, ou quando você é atendida por ela, você sente que ela faz aquilo e não é pelo dinheiro? Né? Parece que tem um brilho, uma luz, se realiza naquilo, vai além. Todo mundo precisa receber, todo mundo precisa de dinheiro no bolso, porque todo mundo precisa tomar remédio, vestir, comer, beber. Mas vai além disso, né? É uma realização. Daí, quando a gente olha para o contexto dos farmacêuticos, que eu fui olhar, conversar com algumas pessoas, e aqui a gente ouviu agorinha, isso se torna ainda muito mais desafiante. Porque além da carreira, que já é por si só um desafio grande, a gente tem a questão de como é que a gente fortalece esse papel. Porque é um papel novo. E tudo que é novo a gente estranha, né? Imagina você caminhando numa rua e aí você sente o cheiro de pipoca. O que você pensa? Pipoca. Você conhece pipoca? Que cheiro. Então você não gosta de pipoca. Você fala: ai, nossa, pipoca. Agora, você é dos cafundó, onde milho não dá, pipoca você nunca viu. Você está andando pela rua e sente o cheiro de pipoca. O que é que você pensa? Que é isso? Que cheiro é esse? E se alguém vier com aquela coisa branca estourada, pôr na sua boca, você abre a boca? Não. Então é assim que a gente está no mercado. As pessoas não sabem quem é esse ser estranho que está chegando aqui dizendo que faz isso e faz aquilo. Então, que coisa, que é isso, né? E por um acaso. E uns às vezes vão trabalhar meio amarelo, vestido de branco ainda, né? Mas brincadeiras à parte, a gente está falando de algo que a gente está construindo e que precisa ser fortalecido. E daí é interessante porque eu vi cenários assim.
Sabe, Filó, a gente está lá com todo aquele propósito, com a nossa, né, boa vontade, e aí às vezes a pessoa, no caso da farmácia, a pessoa está com pressa, ela quer o desconto e quer ir embora, e você é cheio de amor para dar. Outra hora diz assim, você está querendo pensar em saúde, em orientação, e do outro lado o cara quer vender. Né? Tem gente que diz assim, Filó, você sai, sabe, da faculdade pensando que você vai transformar o mundo. Aí você entra na indústria e você está lá cumprindo a descrição de cargo. É sofrido, eu quase chorei, mas é difícil mesmo. E aí então vem a pergunta para a gente, então como é que a gente transforma isso? Porque não é isso que a gente quer. Agora, tem uma frase de Aristóteles que diz assim, onde nossos talentos e as necessidades do mundo se cruzam, aí está o nosso lugar e a nossa vocação. Presta atenção nisso, né? Necessidades do mundo e talento. O que é talento? Não é estar lento, mas o que é talento? Uma habilidade, né? Algo que a gente faz com facilidade que os outros fazem, mas com certa dificuldade. A gente faz com o pé nas costas, a gente faz bem, aquilo não tem sofrimento. Né? Então, onde as necessidades do mundo se cruzam com os talentos, lá é o nosso lugar. Tem necessidade no mundo para farmacêutico? Orientação num hospital, orientação numa farmácia, tem necessidade numa indústria, tem necessidade, né, no campo mais social? Tem, não tem? Então, onde as necessidades do mundo se cruzam é o nosso lugar. Tem o nosso lugar. Agora, como que a gente faz isso visível? Como que a gente se faz necessário? É como se a gente pensasse, antigamente, num RH de uma empresa. Tinha departamento pessoal, lembram disso? A gente ouvia falar muito em DP. Quando entrou essa história de RH, treinamento, desenvolvimento, consultor, todo mundo fala, quem é esse cara que vai entrar na minha área e me mandar como é que eu tenho que cuidar de pessoas? Hoje ninguém dá um passo sem bater um papo, sem conversar. Não precisa ir muito longe, né? Então, meu pai teve há uns anos atrás, já quase uns 10 anos, um AVC. E aí nos foi apresentado no hospital uma fisioterapeuta. Não, meu pai não precisa disso. Meu pai precisa de um médico que entenda e vá, né? Hoje, né, a gente vai, não tem. A gente teve minha tia recentemente, não tem, a gente não anda se não conversar. Eu quero conversar. Quando é que a fisioterapeuta vem? Quando é que, né? Então, como a gente conquista esse espaço? Mostrando valor agregado. A Filó, tá lindo isso, mas como é que mostra valor agregado? Então, vamos caminhar mais um pouco e ver se essa pergunta a gente consegue obter uma resposta. Então, tem uma notícia para vocês. Toda mudança no coletivo começa pelo indivíduo. Não existe mudança no coletivo que aconteça, que comece, né, no coletivo. Já viram alguma mudança que começa um grupo? Alguém chama, o que você acha disso? Pá, pá, pá. E aí a gente faz. Não estou com isso convidando vocês para motim, não. Tem uma pergunta que diz assim, né? Que acho que é a próxima, senão eu volto. O que eu preciso mudar em mim para que o entorno mude? Para que a resposta seja diferente. Quando eu aprendi essa frase, comentei com a minha mãe, então a gente tinha uma novela em casa todo dia às 6 horas da tarde, que era assim, minha mãe punha comida, meu pai saía para ir mexer no jardim, comprar um cigarro, voltava, a comida estava requentada, estava fria, ele dizia, essa comida está ruim, tá. Aí estava aquela discussão. Quando minha mãe ouviu essa frase, ela disse o seguinte, um dia pra gente, meu pai pôs a comida, meu pai saiu, ela disse, quem vai comer, come. A gente não sabia o que estava acontecendo, todo mundo comeu. Pegou, jogou a comida fora, limpou, meu pai chegou, procurou o pratinho dele, que sempre estava lá na mesa, um pratinho em cima, um pratinho embaixo, procurou no forninho, não estava, na mesa não estava, no forno não estava, na geladeira não estava, ele disse, ué, minha mãe chama Tina, né? Ô Tina, cadê minha comida? Eu falei, Zé, você ia chegar, reclamar, falar que estava fria, sem sal, jogar fora, já joguei para você. No outro dia, 6 horas da tarde, onde estava meu pai? Na mesa comendo. Não precisa ser radical assim, mas a pergunta para a gente é, o que eu preciso mudar em mim para que o entorno mude? A gente não muda nada fora, não muda ninguém. Já tentaram mudar? Namorado, mãe, esposo, esposa, já tentaram mudar?
Não muda. Tentaram mudar chefe? Não muda. Mudo eu e gero resposta diferente. E é disso que a gente vai falar. Buscar algumas referências para as mudanças que a gente precisa fazer para chegar no que a gente quer. Tudo bem, vou provocar um pouco porque a ideia é a gente olhar a nossa parcela e depois para poder apontar para fora, né? Só quando a gente está bem aqui, a gente aponta para fora. Então, Filó, como é que faz isso? Toma a sua vida nas próprias mãos. Toma a sua carreira nas próprias mãos. Toma os seus sonhos nas suas próprias mãos, né? Então, toma. O que é isso? Trazer para a consciência potenciais, habilidades e faculdades que você tem para realizar o que você realiza. Você se conhece? No que você é bom? Qual o seu diferencial? O que você faz bem? Ai, Filó, mas como eu vou saber? Só tenho 30 anos, só tenho... As pessoas dizem no que a gente é bom. Existe assessment, já ouviram essas palavras? Assessment. Já? Às vezes a gente está inseguro, não sabe direito o que é, né? Assessment é uma espécie de teste, falo com cuidado, porque não testa nada, só revela, né? Quais são as habilidades e facilidades que a gente tem? A gente deveria saber disso. Só que a gente cresce e, às vezes, as pessoas nos ensinam que nós não somos bons. Né? Às vezes você vai para a faculdade, tira uma nota 0 e acredita que por causa daquela nota você não é bom. Né? E muitas vezes você não estudou, muitas vezes você não entendeu, muitas vezes você relaxou. E não quer dizer que você não é bom. Só quer dizer que, para aquela matéria, você não se dedicou. Né? Então, você conhece no que você é bom? Ter um sonho que te ponha em movimento. Com o que você sonha? Você tem um sonho? Com o que você sonha? Onde você quer chegar? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar tá bom. Se você sabe que quer, eu fiz uma pesquisa, eu faço alguns trabalhos voluntários, eu fiz um trabalho, não sei se vocês já ouviram falar da favela de Paraisópolis, já ouviram falar? Eu fiz um trabalho lá que era apoiando os coordenadores, diretores, e aí me interessou algo. Os alunos iam até mais ou menos 8ª, 7ª série, e dali não passava. E a gente tinha parceria com algumas empresas, uma série de coisas para apoiar, mas dali não passava. E aí eu resolvi pesquisar. E aí o que eu ouvia? Filho, fala, professora, é que minha mãe fala que a gente tem que trabalhar, que estudar não vai dar em nada não, que tem que pôr arroz e feijão na panela. Quando eu disse que ia ser médico, eu disse, médico vai gastar um dinheirão, médico você não vai ser. Então tinha sempre um incentivo de que aquilo eles não conseguiam. Por questões financeiras, por saber que aquela pessoa era necessária para ajudar a família. E aí nós desenvolvemos uma parceria com algumas empresas, que eu não vou citar nome para não fazer propaganda, mas as empresas garantiam que se ele chegasse até o 3º colegial, até no colegial já dava uma bolsa, mas até o 3º colegial eles teriam faculdade garantida. O que aconteceu? Mudou o índice de aprovação desses alunos para chegar no 3º colegial. Por quê? Porque eles começaram a sonhar, começaram a ter um objetivo. Né? Qual é o seu sonho? Se formar ou realizar algo no mundo? O que você quer? Daqui 5 anos, onde é que você quer estar? 5 anos dá quando? Vamos para o 2020, olha que número bonito, 2020. O que você vai estar fazendo? Onde você vai estar? Como é que as pessoas vão te reconhecer? O que você vai ter realizado nessa profissão que você escolheu? Então, sonha. E nessa hora vale a gente ir longe mesmo, né? Então, tenha um sonho que te põe em movimento. Agora, construa movimentos e ações em direção a esse sonho. Sonho sem ação é só um sonho. Né? Sonha em pequenos movimentos. Começa pequeno, mas como é que você vai chegar lá? Né? Tem algo maior que espera você, que é um propósito. Qual o seu propósito neste mundo? O que você veio fazer? O que você quer deixar para o mundo? Onde é que você vai fazer diferença neste mundo? A gente reconhece isso quando olha nos seus olhos. Se você tem essa vontade, e aí a profissão é a roupa.
Mas o que vale é o que está dentro de você, é isso que te move, né? Então hoje você tem uma roupa, e essa roupa te identifica. Você é um farmacêutico. É você que eu quero procurar quando eu estiver na farmácia. É você que eu quero procurar na indústria para orientar. É você que eu quero procurar no, como é que é, farmacêuticos na praça? É isso que vai ter? É você que eu quero procurar, entende? Eu quero ver nos seus olhos que você quer isso. E aí eu me conecto com você. Se eu achar que você tem medo de mim, que você não sabe o que quer, que você não está firme, eu não me conecto com você. Já viu aquelas pessoas que a gente vai conversar e não olha nos olhos? O que passa pra gente? Insegurança, né? Então você quer comprar uma coisa ou quer que alguém te oriente que seja inseguro? Que não sabe o que está fazendo ali? Você colocaria seu dinheiro? Você apostaria ali? Eu não apostaria. No entanto, quanta gente tem lá aquela presença e a gente compra? Porque ele mostra, depois a gente até se engana, mas ele mostra isso. Não estou dizendo para vocês se enganarem, estou dizendo assim, o que mora dentro de você que conversa comigo? Teu sonho, tua vontade de me ajudar, fazer diferente, ou, como disse agora no começo, o salário. Então, como é que a gente vai se apresentar, né? Então, quem é você? Não vale dizer o nome, eu quero saber quem é você. Qual o seu sonho? O que você quer realizar? O que você faz para chegar lá? E aí eu já estou cheia de má notícia, mas tem outra má notícia. Sabe o que é? Este processo só pode ser orquestrado por você. Ninguém vai poder fazer isso. A gente pode te dar a mão, te dar dica, te apoiar, mas o caminho é feito por você. Duro isso, né? Pô, Filó, pensei que você vinha hoje aqui, a gente ia sair já tudo, né? Não, é você. A gente conhece os caminhos. Agora eu posso te dar dicas. E aí a gente vai abrir aqui agora essa conversa para que eu possa trazer dicas para você. Agora, dicas são assim, né, gente? Dicas não são respostas. Dicas são possibilidades. Tem um que vai lá e pega, tem outro que deixa passar nem vê. Tem um que vai lá e pega a formiguinha e o elefante está caindo em cima dele e ele não percebe que está ali uma grande oportunidade. Então fica antenado, faz pergunta, no final a gente vai abrir. Vamos ver se ajuda com essa contribuição que eu trouxe. Então chama as fases da vida como fonte de autoconhecimento. Entender como é que cada fase da vida me convida a entrar na minha vocação, me convida a olhar para a minha carreira, para a minha profissão. Tá bom? Então vamos começar. Ai, ficou ao contrário. Deixa eu voltar. A gente vai pegar emprestado um ditado chinês que diz o seguinte, ó. O homem tem 20 anos para aprender. O que é isso? 20 anos para aprender. O que quer dizer isso? Do 0 aos 21. Formar uma opinião, o que mais? Não? 20 anos para aprender. Imagina você lá com 2, 3 anos, 5, 6, 7, 14, 21. O que tem aí por trás desses 20 anos para aprender? Absorver do mundo, conhecer as coisas, receber. A gente aqui é uma esponja. Tudo que disserem para a gente capta. Se alguém disser para vocês que isso aqui é uma colher, você vai para a vida chamando de colher, até que você encontrar alguém que diz, não, isso não é uma colher, isso é um controle. Ah, mas a gente recebe essas coisas da família, dos estudos que a gente fez, e a gente recebe coisas boas e outras que não são tão boas. 20 anos para lutar. O que pode ser isso? Trabalhar, conquistar as coisas, cair, levantar, acertar, errar, se firmar profissionalmente. É nosso momento de fazer experiências. Colocar aquela mochila que a gente recebeu
da vida e ir para o mundo experimentar os estudos, né, a formação que a gente tem e ir para a vida. E 20 anos para tornar-se sábio. Então, a partir do que você experimentou, poder então dizer o que vale para você e o que não vale. Daí a gente diz o seguinte, que o ser humano, ele faz um caminho de amadurecimento por 3 linhas: física, psicológica e espiritual. A curva física, dos nossos 0 aos 21, ela é uma subida. Alguém aqui tem criança pequena? Que idade que tem? 2 anos. Oh, como é que é? Menino ou menina? Juju. Oh, que linda. Quantos quilos nasceu, Juju? 3.300. Alguém tem filho com perto de 20, 21? Opa. Como é que chama? É um menino ou menina? Menino, como é que ele chama? Marcos. E o seu? Marcela. Marcela, que linda. Quantos quilos pesa seu bebê de 21? Uns 80, 70. E a sua bebê? É seu pai. Tá vendo? No começo a gente grava, né? Depois a gente esquece tudo. Mas é por volta de uns 50, 70 quilos. Então, a nossa curva física é assim, olhando só para o físico. E depois dos 21, como é que essa curva vai? Cresce para os lados, né? Tem gente que fala, cresce para os lados, Siló. Vamos dizer que ela cresça, mas a gente não cresce de tamanho. A gente desenvolve internamente os órgãos, a gente termina a nossa formação e tudo mais. E ali é dos 21 aos 42. Depois dos 42, o que acontece com essa curva? Eu estou com 46, cuidado que vocês vão falar. O que acontece com essa curva? Eu acho que é mais bonita. Ela cai para todo mundo. Para alguns com 42, 43. Para outros demora um pouco mais. Porque é como vocês, assim, se alimenta, vegetais, atividade física, sono bom, nada de McDonald's, Coca-Cola, coxinha, nada disso. Então, quer dizer, aquilo que a gente dá para o corpo, a gente vai receber lá na frente. Então, esse físico que nos ajuda. Tem a curva que acompanha, que é a nossa curva de amadurecimento. Sabe aquela coisa que a pessoa diz assim, fulano é maduro? Já viram isso? Né? Fulano é maduro. Né? Do 0 até os nossos 21, a gente amadurece. Querendo ou não querendo, a gente amadurece. Com 21 anos, o que costumam dizer da gente? Que a gente é maduro, de maior. A gente é de maior, né? De maior. Então, significa que a gente já é responsável por aquilo que a gente faz. Como é que esse amadurecimento segue depois dos 21? O que vocês me diriam? Sobe, desce, volta para trás? Ele continua dos 21 até os 42, a gente amadurece. Só que ele faz um zigue-zague, porque tem hora que a gente vai para o mundo, acerta, erra, daí casa, separa, né? E a gente fica nesse amadurece, não amadurece. E depois daí? Lá pelos 40, que a vida começa aos 40, o que acontece com esse amadurecimento? Pode cair, pode seguir, deixa eu ver se ele cai. E pode subir. Vai depender de como eu enfrentei as minhas dificuldades e de como eu tratei a minha vocação. Vocação é chamado, né? Aquilo para que você é chamado. Então vamos supor que eu, véspera de casamento, recebi hoje em dia está na moda, um WhatsApp dizendo, não vá na igreja porque eu não vou. Recebo isso, me sinto muito mal com isso. E daí, nunca mais me relaciono com ninguém. Choro uns 3 anos, não me relaciono com ninguém. Fico mal-humorada. Não vou procurar psicólogo, porque eu não preciso. Psicólogo é coisa para louco. Então, eu carrego essa relação que não deu certo a vida toda. Sou filhinho de mamãe. Sempre tive tudo, resolvi casar, mamãe deu o apartamento, o carro. Primeira briga que eu tive... Contei para mamãe conversou com ele, resolveu que mamãe é ótima no diálogo. Tive neném, mas é um saco, é bom de dia, de noite não, mas aí mamãe mora do lado, eu levo para mamãe cuidar. Fica doente, eu levo para mamãe. Tive um problema de grana, converso com mamãe me empresta. Mamãe morreu. Como que eu faço? E quem amadureceu? Mamãe, né? Mamãe tá madura, inteligente, sabe tudo. E eu
né? Então, esse caminho depende de como eu assumi a minha vida, de como eu peguei nas minhas mãos, com ajuda, sim, mas a vida é minha, eu tenho as rédeas da vida, carreira, sonho. E aí a última curva, que a gente abre para o ser e para o ter, né, nessa fase da vida. Quero ser ou quero ter? Né? Quero ter mais casa, né? Ou quero ser uma pessoa assim? Tem gente que abre mão de profissão, de grana, porque quer ser um agente disso, quer... Então a gente tem uma pequena crise aqui nessa fase dos 42, que é ser ou ter. Tá bom? E aí essa curva espiritual, que é uma curva que nos conecta com a nossa vocação. E aí quando a gente é um bebê, a gente está bem conectado com essa vocação. Quando a gente é criança, a gente diz, quando eu crescer eu vou ser... Né? A gente sabe muitas vezes, fala muita besteira, mas a gente sabe o que vai ser. Já estiveram na presença de criança? Como é que é? Não vai falar que é irritante, é gostoso, né? É iluminado. Por quê? Porque elas têm a conexão com algo maior. Criança tem preconceito? Criança não tem preconceito, né? Estou de olho na hora. Criança não tem preconceito. Então, a gente vai crescendo e aí a gente vai ficando mais material, mais desconectado. Quando já conquistou, né? Alguns fazem isso, mas tem muita gente que não tem noção do seu dom ou da sua vocação ao longo da sua vida. Então, a gente, quando vem para o mundo, recebe impulsos que têm a ver com essa vocação. Ou seja, a gente vem para realizar a diferença no mundo. O mundo nos cobra uma missão, novas habilidades. E às vezes a nossa missão é nova, mas é nobre. E aí, como é que a gente diz para o mundo? Olha, eu estou aqui, você não sabe para quê, mas eu sei para que eu estou. O meio ambiente, a educação influencia a gente. Do outro lado, a gente tem encontros e relacionamentos. Então, o meio ambiente diz, não dá certo isso não, você vai ser farmacêutico e você não vai ganhar dinheiro. Só que do outro lado, você tem parcerias com o próprio Conselho Regional, você tem empresas que apostam nisso, você tem a necessidade do mundo e você encontra pessoas que te dizem que você está no caminho certo. Daí você recebe herança genética, constituição, temperamento. Sabe quando você é aquele bichinho teimoso que você não sabe de onde é e na verdade seu pai é igualzinho? Então a gente recebe isso da vida. Às vezes uma constituição que te dá condições para realizar essa vocação, essa missão. E que de outra forma você não teria. Do lado de lá, a vida traz para você obstáculos. Às vezes até de saúde, para que você entre naquilo que você tem que fazer. Já viu aquelas pessoas que queria ser bailarino, só que a vocação dele é ouvir pessoas, aconselhar, e aí vai para a primeira estreia, quebra a perna, nunca mais pode dançar. E aí sofre por isso e não consegue ler que a vida está convidando para outra coisa. Né? Então a pergunta é, para que a vida está te convidando? Você está sentado aqui numa terça-feira, quase 9 horas da noite, ouvindo Filomena, que você nunca ouviu falar, não sabe quem é, mas o que isso está te chamando? Que leitura você pode fazer? Por que você está aqui? Né? Será que não é um resgate dessa vocação? O que é que você precisa olhar? Vamos ver se eu consigo aqui seguir. Deu tchutchu de novo. Quem pode ir lá para mim? Estava indo bem, né? Pra gente fechar. Opa. Pula essa, pula a outra. Pode pular. Isso, pode ser nessa. Daí, gente, como é que a gente faz, então, para resgatar essa história dentro da gente, para saber se a gente está nesse caminho mesmo, né? Dá um para trás, deixa eu ver se eu consigo ir nele. Espera só um pouquinho. Que ele trava, né? Pular eu falo da fase deles. Peço desculpa, mas acho que está com um tchutchu aqui na máquina. Pular senão eu vou fazer no gogó mesmo. Vai naquele, pode ir. Eu vou fazer só um apanhado para vocês, que a nossa fase de base é a nossa fase do 0 aos 21.
Por quê? Porque o que a gente recebe do 0 aos 21 é chamado determinação. A gente não poderia mudar. Só que essa determinação vem para que a gente encontre o nosso caminho profissional. O que significa isso? São desafios, são pessoas, são questões, dificuldades que nos fortalecem para o caminho que a gente veio realizar. Do 0 ao 7 é a nossa fase de receber do mundo. Então, a nossa fase de ninho. É a nossa fase onde a gente desenvolve a confiança básica que a gente vai ter na gente mesmo e no mundo. Já ouviu falar em autoconfiança? É nessa fase que a gente desenvolve. Crianças que tiveram afeto, amor e alimento, não estou falando de brinquedo, quarto da Cláudia, nada disso. Afeto, amor e alimento. Desenvolvem confiança básica. Crianças que tiveram ambientes ou de hostilidade, ou sofreram agressão, tem tendência a ter a autoestima baixa, né? Então, às vezes, você teve um pai, sei lá, que pela história dele foi um pouco mais agressivo, não dava afeto. A sua tendência é ter um ponto da sua história que você precisa revisitar. Então, 0 a 7, constituição do físico. Você forma o seu físico. Você faz a troca dos dentes, que é a troca da célula mais dura, mais antiga que você tem dos pais. Então, você perde os dentes e aí você começa a ter um outro formato, uma outra cara. 7 a 14. 7 a 14 é a sua fase juvenil. O que tem a ver essa fase juvenil? É a fase que você precisa viver a fantasia. É aquela fase que você... Qual era a nossa obrigação de 7 a 14? Quem sabe dizer? Estudar, né? Qual era o papel da mãe e do pai? Muita gente já começou a trabalhar nessa fase, né? Mas qual era o papel da mãe e do pai nessa fase? Educar, passar uma tarefa. Você tinha tarefa dos seus 7 a 14? Nessa fase é aquela fase que a gente descobre as diferenças, a diferença que eu tenho do outro. E é aquela fase que a gente tem o bullying. Já ouviram falar do bullying? É nessa fase dos 7 aos 14. A gente não sabe lidar com essa diferença, mas também é a nossa fase de ir para o mundo e descobrir habilidades e facilidades. Então, por exemplo, quais as atividades que a gente tinha na escola na nossa fase? Vôlei, queimada, o que mais? Futebol, handebol, basquetebol. Vamos supor que eu não era bom nisso. 10 aí atividades, não era boa em nenhuma. Eu vou para a vida acreditando que eu não sou boa. Quantas atividades a gente tem numa escola? Ou quantas atividades a gente tem numa Olimpíada? Talvez eu fosse bom em balé, em tiro ao alvo, em lançar salto à distância, né? Mas eu não descubro porque eu não tive a oportunidade. Só que como adulto, eu posso me dar essa oportunidade. Então, vamos lá. Então, eu falei de 7 a 14. 14 a 21 é a nossa fase de formar o eu. É a nossa fase adolescente. Depois eu mando o material e essa parte que não está, vocês podem, se quiser, consultar, tá? Então, a minha fase de 14 a 21 é a fase adolescente, a fase que eu estou formando o meu eu, quem eu sou. E para descobrir quem eu sou, eu preciso me separar dos meus pais. Então, tudo que eu não quero é parecer com eles, porque eu quero descobrir quem eu sou. E aí, o pai quer andar com a gente, conviver com a gente, estar no meio dos amigos da gente. Dá para fazer isso? Não dá. Eu olho para esse mundo, eu acordo. Sabe aquele dia que você volta da formatura da escola? E aí, na semana seguinte, você escuta ela bater na porta. Toque, toque, toque. Aí você fala, né? O que foi, pai? Ele fala, levanta, porque você tem que ir no poupa-tempo, tirar a carteira, que você tem que trabalhar, que se você quiser ir... Acabou, a partir dali é você por sua conta e risco. Eles apoiam, mas agora você precisa começar a responder. Algumas pessoas têm um pouco mais de sorte e aí os pais conseguem apoiar mais. Outras começam até um pouco mais cedo, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que nessa fase, do 0 aos 21, a gente recebe, tem que aproveitar. Mas a gente recebe coisas boas e coisas nem tão boas da vida. Recebe dificuldades dos pais e tudo. Agora, o que você tem na sua biografia que talvez te impeça de chegar aonde você quer chegar? Medo. Medo do quê? Você acha que não vai conseguir? Acha que não tem dinheiro? O que te impede de vencer
essas dificuldades? Né? O que de verdade mora aí com você? Aí a gente tem alguém de 21 a 28 aqui na sala, tem 21 a 28 anos? Oba. Então a gente chama de fase emotiva, ou a gente chama de fase do centauro. Sabe o que é uma fase centauro? Quem sabe o que é centauro? Metade homem, metade... Só que a metade que é homem não tem as rédeas do cavalo. Então a gente diz que é uma fase de altos e baixos no sentido de impulsos. A gente faz muita coisa por impulso. Tenho 3 festas para ir. Quantas festas eu vou nessa fase? Nas 3 e na 4ª que eu faço amizade, ainda faço a 4ª. Estou com 45, 46 anos, tem 3 festas para ir. Quantas festas eu vou? Nenhuma, eu prefiro ficar em casa, que eu não sei quem eu vou encontrar lá, né? Sexta-feira, 3 horas da tarde, o amigo liga e fala, olha, estou aqui com a van, a gente vai tá indo para, sei lá, para Bahia. Porto Seguro. Tem um lugar aqui na van, você está no trabalho. Ele fala, mas tem que sair agora, estamos passando aí. Você vai? Você inventa uma dor de barriga, você fala com sua mãe e você vai. Com 46 anos, falou, tem um lugar na van para você, mas tem que sair agora. Fala, quem vai? Que travesseiro vai ter? Onde eu vou dormir? Quem vai cozinhar, né? Então a gente vai mudando as nossas exigências nessa fase. Agora, gente, é uma fase de altos e baixos, e a gente precisa cuidar, porque se alguém diz pra gente que a gente é muito bom, você vai lá e monta, organiza lá alguma coisa, fala, nossa, olha, a gente vem ver, olha como ela arrumou aqui. Vai para casa, passa no Habib's, compra esfirrinha para o cachorro, esfirrinha para a vizinha, abraça a mãe que não abraça um tempão. No outro dia fala, poxa, mas você arrumou tudo errado. O que é que você faz? Você acaba. Tá vendo? Eu não sou, né? Você fez um material, alguém diz assim para você, olha, isso aí não ficou bom. Você acha que você é aquilo. Aí você fala, tá vendo? Eu não sou bom, né? Você não se separa. Mais pra frente você fala, não ficou bom, peraí que eu faço outro. Olha, eu sei fazer, eu sou bom. Então, cuidado para essa fase, a gente está atento para a gente não acreditar no que está ali. Mas é uma fase que a gente tem tendência para isso. Experimentação, eu preciso experimentar dentro da minha profissão. Eu preciso, não deu certo nesta, eu preciso ir para outra, mas eu acredito no que eu quero. Eu sei o que eu quero. É a fase da habilidade técnica. A gente aprende qualquer coisa muito fácil. Uma língua, uma tecnologia de informática, um jeito de fazer as coisas. Então, invistam, né, na profissão que vocês querem. Essa é a fase. Depois a gente aprende, mas a gente sabe como é ficar numa sala de aula depois dos 46 anos, sentadinho até às 11, né? A gente fica, o corpo está lá, mas a alma já foi embora faz tempo, né? Visão de tarefa. A gente precisa das coisas muito claras, muito bem explicadas. Quanto mais explicadas as coisas vêm, mais resposta eu tenho. E aí, às vezes, nos pedem para ter uma visão sistêmica. Que visão sistêmica? Eu estou começando a trabalhar agora. Que história de visão sistêmica? Eu nunca sentei numa cadeira de liderança, eu nunca tive uma farmácia. Como que eu vou ter visão sistêmica, né? Então, a gente tem visão de tarefa. E sabendo disso, a gente pede as coisas, a gente ajuda a organizar as coisas para que a gente possa dar melhor resultado. Então, o que eu preciso pedir? Com quem eu preciso falar? Quem já esteve naquele lugar que pode me ajudar com a experiência dele? Porque quanto mais clareza eu tenho, mais retorno eu dou. E aí eu começo a ser percebido. É a fase que a gente busca o nosso lugar. Qual é o meu lugar? Onde é que eu me dou melhor? E por isso eu preciso experimentar. A gente busca lugar também no relacionamento, né? Então, às vezes a gente experimenta até achar o lugar. A gente tem uma crise aos 28 anos. E crise é oportunidade de mudança. Alguém com 28 bem nessa fase? Bem-vinda à crise. A crise dos 28 é aquele momento que a gente estava até indo bem, achava que sabia o que queria e tal, né? E estava tudo aberto. De repente a vida fecha e fala assim, escolhe. E aí te dá uma chacoalhada. Parece que não é mais aquilo, parece que não é mais aquele lugar, parece que não é. É a vida convidando você para olhar para a sua vocação, para o seu propósito. Então, dos 28 a 35, alguém aqui de 28 a 35? Uns gatinhos pingados, vamos lá. É a nossa fase de cavaleiro. O que significa? Que a gente agora tem as rédeas do cavalo. E aí você tem as 3 festas, a gente vai pensar, avaliar e tudo mais. Então a gente tem as rédeas, só que a gente olha para as pessoas de cima do cavalo. Então muitas vezes, às vezes eu tenho uma postura de quem quer aprender, ajudar, eu tenho uma postura, né? Então cuidado, desce do cavalo, porque senão você cai do cavalo.
né? Então tem que tomar esse cuidado. A razão domina os impulsos. É uma fase que a gente fica muito para dentro, pensa muito. E as habilidades que a gente tem facilidade de desenvolver são habilidades de organizar. A gente organiza a casa, organiza a gaveta, organiza, né? A gente enxerga o que tem relação com o que. Agora dá para ter visão sistêmica. Eu dou ideias. Não, por que a gente não junta isso com aquilo? Por que a gente não faz? Porque aqui eu já começo a entender. E a minha visão é de processo. E eu conquisto o lugar. Já começo a ser reconhecido por aquilo que eu faço bem. As pessoas começam a dizer, precisa de alguém que fale. Ai, olha, ele fala muito bem. Não, fala com ela. Então a pergunta é, pelo que você é reconhecido? O que as pessoas mais te reconhecem? Alguém aqui de 35 a 42? Não? 35 a 42. É a nossa fase consciente, andarilho. Eu desço do cavalo e começo a andar, encontrar pessoas. Então, tem gente que cai do cavalo literalmente, mas tem gente que desce do cavalo. Eu não brigo mais por lugar, né? Antes eu brigava pela minha cadeira. Se alguém pegar minha cadeira, eu falo, essa cadeira é minha e não deixo ninguém pegar minha cadeira. Meu computador nem nada. Aqui eu já não brigo mais pela minha cadeira. Não tem problema se eu não sentar, eu quero é fazer. O que é para eu fazer? Se você vai ficar em pé, eu vou ficar. Mas tudo isso a gente vai ganhando com a vida. Não dá para a gente querer que com 21 a gente tenha essa postura, né? Então a nossa fase de reconhecer limites, onde é que eu quero estar? Porque se eu quiser estar em tudo, eu canso. Eu não consigo. Então, quais são os meus limites? Sou muito autocrítico. Como eu critico. E quem é autocrítico, o que faz com os outros? Critica também, se torna exigente com os outros, os maridos que o digam. A gente desenvolve naturalmente habilidade social, habilidade de conversar, habilidade de enxergar as pessoas, né? Visão do todo, consolida lugar. Geralmente, gente, a gente já sabe onde quer estar, por que quer estar lá, né? Então a gente já tem o nosso lugar e as pessoas reconhecem a nossa habilidade. Se você está numa organização, você já assumiu uma posição de liderança. Ou uma carreira vertical, né? Uma posição de especialista. Alguém aqui de 42 a 49? Ainda tem, que depois fala. Você também? Alguém já vai dormir? Não. É uma fase de altruísmo. O que significa isso? Eu quero para mim, mas eu também quero para o outro. Então, eu vou pegar aquilo que eu aprendi e vivi e passar para o outro. É uma fase de realismo. Eu não acredito mais em Papai Noel. Com 21 eu acredito em Papai Noel. Que vai cair do céu aquele lugar para eu trabalhar. Aqui não, eu sei que eu faço o meu caminho. Penso a verdade. Eu não preciso de ninguém me dizendo o que pensar, não estou mais preso em livros, em conceitos. Eu tenho as minhas verdades. Eu vivi tanto que eu sou capaz de ter habilidade de conceituar. É a fase que as pessoas mais escrevem livros com conceito. Quer saber como cuidar de uma criança? Eu te ensino. Quer saber o que não fazer? Eu também te ensino, porque eu já errei tanto, né? Visão panorâmica. Liberta esse pensar. Fica livre de conceitos, de livros. Só porque fulano disse, Beltrano disse. Não, ele diz que bom para ele, porque eu acredito nisso. Tem alguém dos 49 a 56? Não, então a gente passa rapidinho. É uma fase, cuidado, não é de opção sexual, mas é de inversão sexual. A gente faz opção bem no começo da vida. Mas é uma fase, gente, que a gente inverte com o homem os hormônios. E a mulher, que era uma coisa, ficava mais dentro de casa, ou ficava mais recolhida, vai para o mundo. Quer fazer as coisas, quer voltar a estudar, quer assumir uma tarefa na comunidade, né? E a gente vê isso na mãe da gente. Não quer mais ficar em casa. Vou voltar a estudar. O homem, por sua vez, quer voltar a pôr chinelo, quer todo mundo em casa, né? Então tem essa inversão. Sabe aquele cabra macho? Meu pai, né? Cabra macho, que novela aqui em casa não. Então, assiste novela e chora no último capítulo? Meu pai. Pode crer, né?
liberta o sentir. Aquele cara que nunca te disse eu te amo, agora fica todo meloso, cheio de presentinho, abraça, né? Meu pai não era muito de brincar com a gente, mas agora, com a minha sobrinha, que é a netinha dele, ele brinca de casinha, rola no chão, fala, o que é isso, né? Mas é a fase da vida, né? Ele está numa fase que agora ele enxerga o que ele não via, porque ele estava trabalhando, estava, né, provendo as coisas para nós. E a última fase da vida, ela é uma fase que a gente chama de mística. Não tem a ver com misticismo, mas tem a ver com a perda dos sentidos, fechar os nossos sentidos, certo? E daí enxergar o que não é visível, ouvir o que não é dito. Já viu? No pai, na mãe? Você chega lá com aquele namorado, cheia de... né? E aí você mostra, apresenta para os teus pais, e ele fala, esse cara não presta. Puta merda, você apresentou agora, ele não conhece, o cara é legal pra caramba. Passou 6 meses, aí o cara te passou a perna, pediu dinheiro emprestado, não pagou, tomou toda a cerveja do seu pai. Ele sabe, ele viveu. Aí você chega lá contando uma história, blá, 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 e ele já sabe onde aquilo vai dar, né? O que é que você não está falando daquela história? É uma fase da gente buscar uma nova visão, fazer o bem, ter harmonia, e liberta o agir. Sabe aquela mãe que você ia no domingo na casa dela? E aí ela fazia frango para um, carne para outro, macarronada para outro. E daí você fala assim, mãe, domingo eu vou almoçar, nós vamos almoçar aí. Ela fala, pode vir que eu vou sair. Eu e seu pai não vamos ficar aqui. Né? Você fala, a gente que está pensando em ir para a praia no final do ano. Aí ela fala, se vocês forem, vocês podem levar uma empregada porque eu não vou cozinhar. Você fala, olha a mãe, gente. Não é que antes ela fazia para ninguém ficar chateado, para agradar. Agora, né? Olhou os 3 filhos da sua irmã. Agora que você ficou grávida, quer que a mãe olhe e fale, eu não vou olhar a criança de ninguém. Né? E você fala, tá vendo? Mas é que agora é a fase da gente libertar esse sentir. E depois de 63, o que acontece? Só vou dar uma pista, chama fase da luz. Tem gente que diz, tá vendo a luz no fim do túnel. Não tá. Hoje não tá, se tiver volta, porque não tá. Na verdade, o que acontece é que nessa fase a gente vai colher o que a gente plantou. Você realizou a sua missão? Você viveu a sua missão? Você fez aquilo que você queria fazer? O que é que você ofereceu para o mundo? Ou você só retirou do mundo? Então, isso nos traz de volta a sua vocação, a sua profissão. Como é que você está honrando a sua profissão? O que você precisa para se fortalecer nela? Com quem você quer falar? Queria que você virasse para a pessoa do lado e 1 minuto você dissesse para mim, o que chama a atenção? E a gente já fecha, né? O que te chamou a atenção nessa conversa? Como é que essa conversa te ajuda? Tem a ver com o que você veio buscar aqui? Não tem? Conversa com alguém do seu lado, mesmo que seja estranho. Aproveita para conhecer, dá um sorriso amarelo, ela também vai dar e você puxa a conversa. Vira para trás ou para frente, onde for melhor. Só para falar, o que me chama a atenção? É só mesmo para você fazer a digestão, porque a gente teria que ter entrado em mais detalhes, mas o que eu gostaria, né, de deixar nessas imagens para vocês é que tem material, eu estou disponibilizando com mais detalhe, inclusive de carreira, bem focado em carreira.
Para você olhar, não tem lá a carreira de farmacêutico, mas tem lá para você olhar que características tem aquela fase, o que você deveria estar extraindo daquela fase. Então, 21 a 28, vai buscar experiência, mostrar a cara, entender, para que de 28 a 35 você possa se fortalecer. Tem gente que fala assim para mim, quantos anos de experiência você tem? Filho, tenho 25 anos de experiência. Ah, me conta a sua experiência. Ele teve 1 ano de experiência e 24 de repetição da mesma coisa. Então, a gente sabe que o cara não tem experiência. Então, como é que se constrói essa experiência, né? Arrisca, pergunta, vai atrás, né, das coisas que você quer. Tem uma pesquisa feita pelo Centro de Liderança, que a gente perguntou para executivos, e aí eu resolvi trazer para você, mesmo sabendo que vocês não são, porque ou alguns até são, né? Mas o que é que está por trás? Para a gente pensar assim, o que está por trás disso que a Filó está trazendo? Que é o seguinte, ó. Como é que as pessoas se desenvolvem? Como é que as pessoas crescem? Como é que as pessoas se fortalecem, né? Quando elas enfrentam eventos desafiadores. 42% das pessoas se desenvolvem ou se fortalecem quando elas têm eventos desafiadores. O que pode ser um evento desafiador? Como é que é? Pode ser. Pode ser, trouxe, né, um bem radical, né, um evento desafiador, passou por um desastre natural. Mas, por exemplo, abrir mão daquilo que você estava fazendo e ir atrás do que você quer. É desafiador. Propor algo novo onde você está. Chegar amanhã vestido de farmacêutico. Não estou falando da roupa, não. Estou falando da roupa interna, né? O que você vai fazer de desafiador no seu caminho para que você possa se desenvolver? Porque, vocês vão ver aqui na pesquisa, não é livro nem palestra que desenvolve. 22% se desenvolvem com pessoas, conversando com pessoas que já fizeram, pessoas que já estiveram naquele lugar, trocando com outras pessoas, buscando apoio. Opa, deixa eu deixar por último. 20% se desenvolve com crise. Estava achando que estava bem naquele trabalho, salário garantido, é mandado embora. Perde, o lugar fecha, a empresa muda. E aí? E aí você tem que se virar e você aprende e consegue outro e às vezes bem melhor. Não estou falando para ninguém pedir as contas, não. Estou dizendo assim, se fortalece no que você quer. Arrisca. Às vezes você ir atrás do que você quer e sofrer um abalo, te ajuda a ficar mais forte, né? Opa! E só 16% aprende com o outro. Sabe o que é esses outros? 4% é livro. Livro é conhecer. Conhecer não é fazer. Então, quando eu vou na autoescola, aprendo a dirigir, faço o teste, né? Vou na autoescola, faço o teste, passo no teste. Sei dirigir? Não. Vou para a rua, começo a dirigir, ando para lá e para cá, né? Vou atrás do ônibus, depois aprendo a sair de trás do ônibus. Agora não pode mais andar na frente do ônibus, né? Então, sou um bom motorista? Só sei dirigir, mas sou um bom motorista? O que me faz um bom motorista? Hã? Alguém falou quando eu viro, a pessoa não fala. Fala. A atitude que eu tenho. Atitude é interna. Então, o que é? Eu posso ter uma atitude de cortar os outros, fechar, não respeitar, passar em farol vermelho e tudo. Isso não me faz um bom motorista. O que me faz um bom motorista é saber, ter consciência do que eu estou fazendo e fazer meu caminho, né? Como é que está a sua atitude interna? Né? Como é que as pessoas que fazem diferença têm uma atitude interna diferente? Aí você fala, mas o que é os outros? Se você é só 4%, os outros é bench. Já viu falar em bench? Quando você vai ver outras pessoas que fazem a mesma coisa, leituras, né? Vídeos, estão compõem esses 16%. Aí, deixa eu ver se eu terminei. Dicas. Né? E dicas, se fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas a gente é teimoso e continua falando, né? Quem você admira na profissão que você tem? Em quem você gostaria de se espelhar? Onde você pode buscar?
quem aqui no conselho poderia te apoiar? Você tem um plano ou uma visão de futuro clara? Onde você quer chegar daqui 5, 6 anos? São dicas, né? Com quem você anda conversando? Do que você está disposto a abrir mão para chegar no que você quer? Para quem você contou seu sonho? Ou o que você quer, na onde você está? Ou você é do tipo que não fala para ninguém, vai que tem inveja e não dá certo. E depois você quer ser notado. Com quem você almoçou nos últimos 6 meses? Ou você é do tipo que almoça sempre com as mesmas pessoas, vai sempre nos mesmos lugares e quer ser lembrado? Como é que você está lá no Face? Você está lá bêbado, caído no sofá, de biquíni? Ou você também aproveita o Face, o LinkedIn, para falar do que você gosta, do que você avançou profissionalmente, dos seus sonhos? Como é que é? Porque se você não sabe quem é e não faz propaganda de você, não sou eu que vou fazer. Às vezes a gente começa fora para aquilo refletir dentro. Às vezes a gente corta o cabelo e a gente se sente tão melhor, né? A gente acha que está mais bonito. Até lavar, depois que lava não fica tão bom, né? Mas às vezes uma mudança, algo que a gente escreve sobre a gente mesmo, né? Se eu te pedir hoje, sei lá, teu currículo, ou pedisse algo sobre você, agora para me entregar, você tem aí? Tem pronto em casa? Não teria que fazer. Você nem sabe quem você é. Né? Então, como é que você tem cuidado de você para que eu possa reconhecer em você? Qual a sua vocação, dom, talento? Então, é disso que a gente está falando. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei o que eu quero, mais o mundo me responde. Quanto mais clareza eu tenho, porque mudança no coletivo começa pelo um. Tudo bem? Então, eu vou fazer uma parada agora e vou abrir para perguntas, né? Qualquer coisa que vocês quiserem saber em relação à carreira, porque a gente tentou trazer um contexto que passasse em uma geral, mas aí tem uma pergunta específica, se eu puder contribuir, ou mesmo sobre o que a gente falou, tá bom? Oi. Então, eu volto. O que buscar do lado de fora? Então, primeiro a clareza do que eu quero, porque assim, quando a gente compra, imagina, eu quero um carro bem poderoso, eu quero um Toyota. Quero comprar um Toyota. Mas primeiro eu vou olhar lá, tem dinheiro para comprar? Tenho, não, vou fazer uma prestação. Aí eu posso ir procurar. Aí parece que tudo culmina para eu enxergar Toyota em tudo quanto é lugar. Olha um Toyota aqui do lado, olha. Porque se eu não sei o que eu quero, a oportunidade passa na minha cara, eu não vejo. Então o que eu quero? Primeiro conhecer quem fez esse caminho também, como é que fez esse caminho, onde chegou. Eu peguei um folhetinho ali na entrada que diz assim, né, para mim é interessante, áreas de atuação. Quer dizer, eu posso ainda escolher áreas de atuação. O que eu quero? Talvez eu tenha que começar de um lugar, e todo mundo começa de um lugar. Mas o que eu quero? Daí eu estou sabendo. O que precisa para chegar lá? Ó, lá é isso, isso, isso. Como é que eu vou chegar lá? Ah, Filó, mas lá não me dão oportunidade. Você não sabe como é que é lá, onde eu estou. Tá, você vai ficar lá quantos anos? Talvez você precise ganhar experiência, então fica lá 1 ano, 2 para você ganhar essa experiência. E depois, o que você vai fazer? Agora fica lá achando que, tá aqui, não, então vou fazer o meu melhor. É aqui? Tem gente aqui? Porque meu trabalho é com gente. Tem gente aqui? É aqui que eu vou fazer o meu melhor. Aí eu vou fazer um voluntariado para sentir como que as pessoas recebem quando não tem que pagar. Como é que elas me reconhecem? E eu vou fazer o meu caminho. E aí eu posso buscar. Agora, para eu saber onde eu quero trabalhar, eu preciso saber o que eu quero. Né? Porque senão não tem como a gente ajudar. Né? Não tem empresa que sirva, não tem farmácia local que sirva. Hospital não tem, né? Você está lá com o médico, e aí você quer mostrar que você, né, pode agregar. Como eu estou com um irmão saindo de uma doença de câncer. E o farmacêutico, eu estou lá no AC Camargo.
O farmacêutico foi a coisa mais rica que aconteceu. Porque você pode imaginar a quantidade de remédio, como é que é. Pode tomar junto, não pode tomar junto, mas olha, agora deu isso, agora deu aquilo. Ele é amigo, a gente está já há 2 anos, ele é amigo da família. Eu confio nele, eu quero ele. Agora, ele teve férias e veio uma pessoa ficar com ele, uma mulher, é um rapaz, mas aí veio essa mulher. Então, quando ela chegava na presença do médico, e que a gente fazia uma pergunta para ela, quê? O que o médico fazia? Sapateava. Cadê ela? Não estava lá. Não, ele chegava e falava, o que foi, doutor? Não, doutor, olha, isso aqui é assim, assim, assim. Eu já conversei com ela, o senhor tem alguma coisa mais que o senhor quer? Posso ajudar? O senhor entende que é isso, isso, isso? O médico dava um passo, né? Ah, claro e tal. Então, ele tem um lugar. Conquistou um lugar na minha família e conquistou. Ela não é porque ela não é boa, mas ela não acredita, porque ela é. No tete a tete, ela é boa, mas ela não vende isso, ela não sustenta isso. Então, como é que eu estou sustentando também aquilo que eu quero? Se eu ainda não tenho bagagem, vou buscar. Vou fazer experiência, vou trabalhar de graça para ganhar experiência. Eu fiquei 1 ano trabalhando na ONG fazendo seleção, porque na minha empresa só quem tinha experiência podia ir para a área de seleção. Então, fui fazer seleção numa ONG. Depois eu tinha 1 ano de experiência? Tinha. Tinha referência? Tinha. Aí, pronto, mas eu fiz doação, abri mão de tanta coisa para poder fazer esse trabalho de sábado. Só eu sei como foi difícil, mas valeu. Então, como é que eu tenho cuidado desse meu caminho? Né? Alguém quer mais perguntar? Tem uma ali, você vai lá e uma aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Na sua experiência que você tem, né, como ele está perguntando, essa busca do meu conhecimento interior, né? O que eu posso fazer? Mas você falou assim, do 0 ao 21 anos é quando eu me determino. E quando vem alguma coisa assim muito pesada ou um acontecimento muito ruim do 0 ao 21 e que isso vai atrapalhar, assim, você enxerga que necessita essa pessoa primeiro fazer um trabalho, psicólogo, terapeuta, para ajudar nessa procura do eu interior, assim, isso daí se torna uma coisa imprescindível, assim. Sim, eu digo que sim, por quê? Dependendo das questões que eu vivi, se eu tive um pai muito autoritário, pegar um exemplo. Quando eu vou para o mundo, se alguém falar mais alto, a minha tendência é encolher, porque quem salta primeiro é aquela criança que não trabalhou ainda. Então eu preciso ter consciência. Não precisa ser só terapia, não. Existem várias linhas, por exemplo, se você quiser, você pode fazer uma coisa que chama biográfico, é um trabalho que você faz de 4 dias, desde que não seja uma questão enraizada. Mas tem questões que a gente carrega. Frases que o pai dizia. Já viu aquele pai que dizia assim, menino, tira o dinheiro da mão, tira a mão do dinheiro, o dinheiro é sujo. Aí você ganha lá 50, 100, já vai pro shopping gastar para ficar com a mão limpa. Estou brincando, mas na verdade a gente tem crenças que a gente traz da infância, que pode ser trabalhada em PNL, que pode ser trabalhada com pintura, que pode... Tem um jeito que funciona para você, tem gente que não funciona para terapia, porque ele é tão esperto que ele sabota. Então vai para uma terapia artística, vai para uma conversa, vai para um biográfico, mas eu acredito que você precisa integrar passado, presente e futuro. Ser grata ao passado, só quando você conseguir ser grata ao passado é que você se libera dele. E às vezes você precisa de ajuda para ser grata ao teu passado, porque você só é quem é porque você teve esse passado. A gente pode dizer, eu sou assim porque meu pai fez assim, porque minha mãe... E depois você cresceu. Quem você vai culpar? Como é que você vai resgatar isso? Então, eu acredito que sim, que você faz mudanças quando você integra, quando você tem coragem de mexer no baú, olhar o que tem lá e falar, tá, isso foi ruim, mas é meu, faz parte de mim. Né? Porque senão isso te acompanha como uma sombra. Né? Acho que você queria fazer uma também? Cadê a... Interfere na maneira como eu lido. Então, às vezes eu pareço tímido, às vezes eu não enfrento o desafio. Às vezes, quando eu era pequena, eu na sala de aula, a professora perguntou uma coisa, eu fui, levantei, falei, a professora falou, senta aí,
você já vai para o seu lugar. Toda vez que você está diante de um chefe, você espera ele te dar permissão para falar, você espera dizer que pode, e você não sabe de onde vem isso. Né? Então, quais são as amarras que você tem? A gente traz dons e dificuldades. Né? Se a gente olhar só para a dificuldade, também a gente não está sendo justo. Né? A gente traz dons e dificuldades. Então, olhar nesse baú, você fala, ó, isso aqui é dom, olha como eu andava de bicicleta bem, olha como eu pintava. Nossa, eu não sabia, eu dançava, não lembrava. Então, a gente traz dons e traz dificuldades, que a gente precisa olhar e ressignificar. Nesse sentido, vale muito a pena a gente olhar. Porque o nosso futuro não precisa repetir o nosso passado. Mais alguma pergunta? Não? Então, assim, a gente vai deixar o material mais completo, tem livros, vou deixar bibliografia, porque às vezes você começa com um livro para entender como é que eu faço essas visitas, como é que eu tomo a vida nas mãos. E eu queria fazer o sorteio de 3 livros, que não dá para trazer para todo mundo, mas eu vou sortear. E um eu vou deixar, não sei se tem uma biblioteca, como é que funciona aqui, que daí você também pode consultar, porque se todo mundo ganhar, você fala, e agora, né? Então tem, mas tem bastante material que vocês também podem consultar e eu vou deixar disponível, tá bom? Como que a gente sorteia? Ah, as pessoas sabem o número delas? Não. Ai, tá bom. Então fecha o olho. Pensa em você, mentaliza que eu vou acertar você. Acertar no bom sentido, né? Posso? Se você tiver um colega que você convive bastante, você vai emprestar, pode? Você vai dar. Ai, que... Uma de cada lista. Parei em alguém? Quem que é? Cláudio Botelho da Rosa. Eu olhei para ele, olha que coisa. Acho que ele falou, eu quero. Obrigada. Da outra folha. Joelma Fernandes Barbosa. Ah, que legal. Obrigada. E o último, torce, ainda tem uma chance. Ah, é? Não tá? Ah, não vale. Peguei? Eu peguei a mesa. Tatiane Tamborino. Ah! Não é um livro caro, dá para comprar, mas de qualquer forma, o resumo dele eu faço, porque às vezes a pessoa não tem como comprar ou não vai comprar agora, está nesse material disponível. É um livro que ele traz passo a passo, cada capítulo ele traz um exercício, uma prática, para você ir respondendo sobre a sua carreira. Ao final do livro, você tem um plano, um olhar para a sua carreira, de hoje para 5 anos. O que você precisa fazer, como vai fazer. É um livro para ler de pouquinho, pensar, refletir. Tudo bem? Então, gente, obrigada, né? Não sei se vocês falam alguma coisa no final. A gente quer agradecer a palestra, muito obrigada. E pedir para vocês assinarem o textinho que tem aí. Obrigada. Posso deixar? Só a última coisa, que é um poema que eu pensei muito, assim, imaginei vocês jovens e pensei nesse poema. Nada lhe posso dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens além daquele que há em sua própria alma. Nada lhe posso dar a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo. E isso é tudo. Obrigada.